no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre essa polêmica em relação aos combustíveis e à energia elétrica. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, anunciou nesta quinta-feira que na próxima semana irá colocar em votação um projeto de lei que fixa em 17% o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Essa medida pode ter efeito no bolso do consumidor, mas para os secretários de Fazenda dos estados, essa guerra é prejudicial para a população. As informações chegam agora com Carlos Alberto. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, anunciou nesta quinta-feira que será colocado em votação na próxima semana o projeto de lei que limita a cobrança de ICMS para tarifas de energia elétrica e combustível a 17%. O percentual do tributo é variável e depende de cada unidade da federação. Ao anunciar a medida, Lira ainda mandou um recado para os governos estaduais que serão diretamente afetados pela mudança na alíquota do tributo, dizendo que a análise do texto mostrará quem quer reduzir os preços dos combustíveis e da energia elétrica no país. A iniciativa do presidente da Câmara agrada aos aliados do governo Bolsonaro, que travam a briga para os estados reduzirem o ICMS sobre os combustíveis. A nova frente acaba também com a tributação sobre a energia elétrica, que tem um impacto ainda maior no bolso dos consumidores, com o aumento anunciado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Deputados mais próximos ao presidente da Câmara pressionam o governo por uma redução nos reajustes na conta de luz e no embate entre o governo federal e governadores. O texto que limita a cobrança do principal tributo estadual aparece como uma solução estrutural. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Um estudo realizado pelo economista Sérgio Gobetti, especialista em finanças públicas, que monitora as contas dos governos estaduais e municipais, estima que se esse projeto for aprovado, com a redução de 17% do ICMS sobre a energia elétrica e os combustíveis, os estados e municípios devem perder pelo menos 70 bilhões de reais. É mais uma etapa, jornalista Beto Almeida, dessa guerra aberta pelo governo federal contra os estados em relação ao ICMS dos combustíveis. E nesse bojo vem também a tributação que incide sobre a energia elétrica. O projeto de lei tramita na Câmara Federal, outras propostas também estão no Senado, mas, em resumo, se aprovado esse projeto, pelos cálculos aí dos economistas, os estados e municípios irão sofrer um grande baque na arrecadação tributária. E mais, os secretários de Fazenda dos estados já se movimentam para contestar e para também convencer deputados federais que esse não é o melhor caminho para equilibrar o bolso dos consumidores e diminuir o impacto da inflação, do alto preço dos combustíveis e da energia elétrica nos índices de inflação. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Antes de mais nada, dizer o seguinte, que esse projeto que tenta limitar aí o ICMS sobre combustíveis e energia em 17% é de autoria do deputado cearense. É o Danilo Forte, que era do PSDB e hoje está no União Brasil. É um projeto que tem aí ainda causado muitas divisões por conta desse embate, Luciano, que não é apenas dos estados, dos governadores, que, lógico, estão resistentes a ele porque não querem perder receitas, tá? Não querem abrir mão da arrecadação, de fato, que é alta em função dessa liberdade, vamos dizer assim, que os estados têm hoje para fixar suas alíquotas de ICMS. Mas é também um debate ideológico que está contaminando tudo. Então, eu estou aqui com a palavra do deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, quando ele disse ontem que a gente devia olhar essa questão, Zeno, do ICMS, da energia e dos combustíveis, que mexe com a economia, mexe com empreendedores, mexe com o bolso do consumidor, não como se fosse apenas um debate político ou ideológico.
Tem que ser uma questão de encarar o debate como se fosse um projeto de país, conclamando realmente não só o legislativo, mas todos os demais poderes a avaliar mesmo de forma séria uma saída para essa questão. Do jeito que está, Luciano, não vai ter saída, porque está todo mundo contaminado com esse embate. Isso não é bom. É óbvio que os estados sempre vão alegar. Luciano, vamos partir de forma bem consciente. Mas só uma observação, quando você fala vamos encarar o debate de forma mais séria, pensando no país, por que que não se falou e não se colocou como prioridade na agenda do Congresso Nacional uma reforma tributária para uniformizar alíquotas de diferentes impostos, e se deixa esse debate no calor das emoções, em um ano eleitoral, aí onde vem você. O jornalista Beto Almeida é engraçado, né? Você expõe suas ideias, eu não posso colocar o meu contraponto, não? Não, eu não posso. Você fala em calor dos debates, sim, embate eleitoral. É isso mesmo, Beto então Almeida. Não vai sair, não, saída. Sim, eu quero criar um contraponto pra você. É engraçado, porque você coloca a sua opinião e depois eu vou falar, você vem me descredenciar? Não, tô descredenciando, não. Eu aceito. Não? Eu aceito lá. Né? Aqui eu venho dizendo o seguinte, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por exemplo, perdeu a oportunidade de 3 anos atrás de investigar a Enel, e agora, por conta do aumento da ANEEL, vem com essa proposta de criar uma comissão especial para acompanhar as ações ou apurar se a Enel está cumprindo rigorosamente o contrato que a permitiu ganhar os serviços de energia elétrica no Ceará. Nesse momento, temos também o debate sobre o ICMS dos combustíveis, que é uma guerra travada, que tem um viés político e eleitoral, tudo tem viés político. Agora, neste caso específico, desse debate que está sendo travado neste primeiro semestre, tem sim como prioridade não o consumidor, não a consumidora, mas o voto que está a caminho nas urnas de 2022. Agora você pode falar, Beto Almeida. Tá bom, Luciano, mas eu vou dizer o seguinte, que se for por essa leitura sua, a gente não vai avançar nunca nesse debate, porque você mesmo reconhece que numa casa política, como é o Congresso Nacional, como é até mesmo aqui na Assembleia Legislativa, sempre vai haver os interesses políticos e eleitorais. O que eu acho que tem que se discutir agora é a desoneração, é a tentativa de reduzir os impostos para setores estratégicos da economia, que com reflexo direto no bolso do contribuinte. Se é ano eleitoral, se não é, eu acho que a gente tem que ir encarar essa discussão, porque nós não vamos marchar. E concordo com você quando você diz que o Congresso Nacional ainda não sinalizou de forma concreta para a gente ter uma reforma tributária. Verdade, uma reforma tributária ampla, que realmente traga solução para esse amaranhado de leis que nós temos hoje, que só complicam a vida de todo mundo, que travam o crescimento do país. Concordo plenamente com você, mas nós temos uma situação que ela está aí colocada, ela é emergencial, ela está hoje literalmente dragando todos os recursos dos brasileiros. É exatamente, Luciano, esta questão dos impostos sobre os combustíveis e sobre a energia. Não se aguenta mais, e a gente não fala aqui, não é só no bolso do consumidor, não. Jornalista a gente Beto, fala, será na que produção, apenas... na geração de emprego e renda, na produção de produtos e serviços. Quem é que aguenta hoje pagar esses valores, Luciano? Jornalista Beto Almeida, me responde uma coisa. Não, me responde bem rapidinho, Beto Almeida. Quer dizer que se nós zerarmos aí os tributos sobre combustíveis, sobre energia elétrica, naturalmente os consumidores serão beneficiados. Aí eu deixo a pergunta para você. Quem vai pagar a conta dos serviços que são necessários para a população? Luciano, eu não estou dizendo em zerar, não. Você falou em zerar. Zerar, reduzir. Agora você falou. Então uma coisa é zerar. Eu estou fazendo a pergunta. Tá, não, o que é que vai pagar a conta? Porque há um comprometimento das finanças dos estados e municípios com folha salarial, com os serviços a serem realizados para a população. Estão ganhando demais, Luciano, em cima dessa questão. Isso está errado. Eu não estou querendo aqui prejudicar os estados. Agora, é óbvio, eu vou dizer o seguinte, ninguém gosta de pagar imposto, isso é a mais pura verdade, e ninguém gosta de perder receita, mas alguém tem que ceder, tem que encontrar um meio, uma alternativa. Eu fiz referência aqui... Não, você sempre está naquela... Você que eu digo, é naquela mesma linha, Luciano, do conhecimento ou da divulgação, de que, no fim das contas, o consumidor é quem vai pagar as contas. Não, pelo contrário. Sempre assim. Não que eu estou aqui, por exemplo, condenando esse reajuste inconcebível, inaceitável, injustificável da ANEEL para a energia elétrica do Ceará. Por que que
o estado do Ceará vai pagar uma conta de 25% de reajuste na energia elétrica, enquanto outros estados vão pagar 10, 15 ou 20%. É inaceitável isso. Mas vamos é inaceitável. Vamos pensar, então, tem outro aspecto forma ainda no contexto ampla. político e eleitoral, Beto Almeida, que eu fiz referência a esse estudo publicado hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, que aponta que estados e municípios poderão perder 70 bilhões de reais com essa redução no ICMS, que o estudo é do economista Sérgio Golbetti e ele diz o seguinte, em uma declaração, abre aspas, reduzir o ICMS da gasolina e da energia sem, ao mesmo tempo, eliminar a montanha de benefícios fiscais em vigor é populismo fiscal e irresponsabilidade. Luciano, olha, vamos lá, questão das isenções fiscais, eu também acho que muitos setores não mereciam estar recebendo essas isenções fiscais. A gente já acompanhou isso e viu que muita gente tira proveito, inclusive. A gente precisa discutir, sim, a reforma tributária, mas nós temos hoje um problema emergencial, um problema que não é exclusivo do Brasil, é bom que se diga. É um problema que hoje é mundial e nós temos hoje uma carga tributária recaindo sobre dois setores estratégicos para a economia desse país, que é exatamente o setor elétrico e o setor de combustíveis. Alguma coisa precisa ser feita, Luciano.